fazer uma oração breve para não tomar muito tempo do pregador. Coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração por ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor a vida do teu servo, Pai. Que o Senhor possa usá-lo, Deus, como instrumento nessa noite. Ó Deus, prepare o coração da tua igreja para receber a tua palavra. Dá a ele autoridade e ousadia no Senhor. Ó Deus, tira toda insegurança, toda intrepidez, ó Pai. E que o teu Espírito, Deus amado, em nome de Jesus, possa conduzi-lo na presença do Senhor. Acampa teus anjos ao seu redor. Livra de todo mal, Senhor. Acampa a proteção do Senhor sobre os quatro cantos dessa igreja. E o usa, Pai, é o que te pedimos. Fala ao nosso coração. Usa ele, ó Deus amado, com poder e graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos dar continuidade, a uma série de ministrações que têm sido realizadas pela juventude. Nós começamos a falar sobre fé e oração, ministrada pelo Felipe, passamos pela obediência, ministrada pelo Fagner, e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O texto base, ele se encontra em Efésios 5, versos 18 ao 21. Amém? A palavra diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao nosso Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Feche seus olhos. Pai amado, essas são as tuas palavras, Senhor. Peço que o Senhor nos guie através do teu Espírito Santo. Fale com a tua igreja, Senhor. Dá-nos o discernimento, o entendimento e a sabedoria que provém do Senhor. Fale conosco nessa noite, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, que tudo que sair de minha boca seja somente aquilo que o Senhor queira falar com a tua igreja, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Bom, a carta de Paulo, aos Efésios, ela traz ensinamentos importantes para os cristãos, enfatizando as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção, e as implicações de ser a igreja de Cristo. Paulo, em sua viagem missionária, ele passa por Éfeso, fica pouco tempo, ele deixa ali, Priscila e Áquila, que são ali, que estiveram com ele, desde a visita aos Coríntios. E assim, quando Paulo chega a Éfeso, ele encontra ali alguns homens, alguns discípulos, que ainda não haviam sido apresentados, não sabiam ainda sobre o Espírito Santo. Acredita-se que estes homens eles tenham ouvido, aceitado a palavra que foi pregada por Apolo, antes de serem instruídos por Áquila e Priscila. Então, o que Paulo faz? Paulo ele vai ensiná-los sobre o Espírito Santo. Ele vai falar sobre Jesus, sobre a vinda de Cristo, a morte, a ressurreição, a redenção, e sobre a permanência do Espírito Santo conosco. Nesse texto que nós lemos, no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo ele fala sobre a importância da santificação, mostrando assim a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Para isso, mais uma vez, Paulo ele exorta os efésios a não viverem na prática do pecado. Então, para que possamos iniciar o estudo, a ministração, eu quero deixar um questionamento a vocês. Você está cheio do Espírito Santo? Para que nós possamos responder este questionamento, nós precisamos entender realmente quem é o Espírito Santo. Bom, a palavra Espírito, ela é a tradução no Velho Testamento da palavra hebraica ruá, e no Novo Testamento da palavra grega pneuma. Essas palavras também podem ser traduzidas como vento, alento, hálito divino, sopro divino, sopro de vida.
né, para discernirmos quem é o Espírito Santo, né, nós compreendemos de fato quem ele é a terceira pessoa da Trindade. Não necessariamente ele está abaixo, muito pelo contrário, tá? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele esteve referenciado biblicamente desde o início dos tempos, acompanha os dias e acompanhará o findar dos dias, né? O Espírito Santo, todavia, ele é uma pessoa divina, né? Ele não deve ser visto como um espírito criado, né? Como uma parcela de Deus, porque isso negaria a sua divindade, e também não deve ser visto somente como o poder ou a presença de Deus, porque isso negaria a sua personalidade. A Bíblia, ela traz que o Espírito Santo ele tem atributos, né, de uma pessoa. Ele pensa, sente, ele pode ser entristecido, ele pode ser contristado e ele ama. Através do Espírito Santo, nós temos o poder para proclamar o Evangelho, temos o amor, ele é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem intercede pelos salvos. O Espírito Santo é quem nos concede dons para ministrar. E há de ser ressaltado ainda que a graça, né, e a capacitação para uma vida santa, ela é concedida através do Espírito Santo. E por fim, né, é o Espírito Santo que fortalece o nosso interior, né, como está lá em Efésios 3:16. A primeira evidência, né, do agir do Espírito Santo é no momento da conversão, né? A pessoa, né, nós convertidos, verdadeiramente convertidos, né, recebemos ali o Espírito Santo. Somos introduzidos no corpo de Cristo, né? Não há conversão sem o Espírito Santo. Então, com tudo isso, nós podemos afirmar que o Espírito Santo ele age através da palavra de Deus para o convencimento, para a conversão. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Aqui nesse ponto nós vamos entrar em alguns, não vou dizer alguns, né, mas em um paradigma. O que é um paradigma? Ele é uma verdade absoluta que nós temos. Esse paradigma está instaurado no meio cristão. Mas vamos lá. Por que isso? Muitas pessoas compreendem que o Espírito Santo consiste no falar em línguas, no profetizar, né, em visões, no girar, no rodar, no chorar, dentre outras manifestações estereótipas, apoiados pelo texto de Atos 2. Isso não está errado, tá? É bíblico. Só que aí nós vamos abordar vamos dizer assim, uma visão um pouco mais ampla do texto de Atos 2. Por quê? Nós precisamos compreender o texto e compreender o contexto, né? A passagem de Atos 2, né, ela se passou no momento de transição do Evangelho. Se você abrir sua Bíblia aí, você vai perceber que o livro de Atos 2, ele está logo pós os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que seria aquilo? O momento em que os apóstolos eles estavam saindo para cumprir o ID que Jesus ordenou. Então, ali era um momento de transição, né? Ao analisarmos o texto, né, completo, o capítulo de Atos 2, nós percebemos que aquele mover sobrenatural, ele veio para testificar sobre a obra de Deus. Ele veio para testificar sobre o Espírito Santo. Se você abrir, se você ler, né, se recordar daquele texto, ele vai falar que ali naquele local estavam presentes, né, diversos religiosos de várias nações, ou seja, diversas pessoas de diversas etnias. Se a gente for trazer para os dias atuais, imagine que você está num local e ali estão brasileiros, argentinos, chilenos, norte-americanos, japoneses, dentre outros, falando em sua língua. Quando veio o Espírito Santo, né, o mover do Espírito Santo aconteceu naquele local, no versículo 11, diz que todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, aquele mover sobrenatural, ele veio para mostrar para aquelas pessoas quem era verdadeiramente Deus e o Espírito Santo.
né? Nós podemos ver isso, né, a partir do verso 37, nós podemos ver uma transformação que este mover trouxe. Porque naquele dia foram ajuntadas quase 3.000 almas para o Senhor. Ou seja, quase 3.000 almas receberam a palavra, receberam do Espírito e se converteram verdadeiramente. Né? Então, com isso, nós podemos concluir que, na verdade, o que eu quero dizer, né? Que ser cheio do Espírito Santo não se resume somente ao texto de Atos 2, que é um texto que amplamente é utilizado pela igreja, né? Para se falar sobre o Espírito Santo. Mas não somente aquilo, né? O Espírito Santo, a essência do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, na verdade, é ser santo. Entendeu? Porque a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a santidade. Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito, ela é uma pessoa que está em santidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo Espírito Santo de tal maneira que suas palavras, atitudes, obras, decisões, pensamentos, todos são influenciados pelo Espírito Santo. E com isso, né, ao sermos cheios do Espírito Santo, nós começamos a transbordar daquilo que nos foi dado, né? Transbordar do Espírito Santo. Imagine, por exemplo, esse copo de água. Ele tem um limite. Ele tem uma altura, né? Ele tem uma profundidade. Ele tem um limite, uma capacidade. Se eu derramar água nele e ultrapassar essa capacidade, ele vai começar a transbordar, correto? Da mesma forma somos nós. Nós temos uma capacidade. Ao sermos cheios, nós começamos a transbordar. Esse transbordo, ele é testificado através dos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, né, fala-se o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pois bem, se somos cheios do Espírito Santo, damos os frutos do Espírito Santo. Essas são algumas das evidências, né, de uma pessoa que realmente está cheia do Espírito Santo. Além de tudo isso, né, Deus ele nos concede dons do Espírito. Agora imagine comigo, nós somos pó, deste tamanho, menor que isso, né? Não dá nem para observar aqui, somos pó. Nós vivemos em uma terra, que é um planeta gigante, né? Essa terra, ela está dentro do universo que não pode ser mensurado, teoricamente ele é infinito. Acima disso nós temos um Deus. Esse Deus, ele contém o universo em suas próprias mãos. E mesmo assim, por sua graça e misericórdia, ele nos concede dons. E o que são esses dons? Os dons são capacidades que o Espírito dá às pessoas para a edificação da igreja. Os dons, eles são dados de acordo com a necessidade da igreja e de acordo com a vontade de Deus. Agora olha que interessante, né? Lá em Atos 2 fala que foi-se ouvido falar das grandezas de Deus. Recebemos dons para quê? Falar das grandezas de Deus, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre estes dons, né? Eu quero trazer aqui para vocês estes dons. O primeiro dom é o dom de palavra de sabedoria. Provérbios 2, do 6 ao 7, fala que a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. A palavra da sabedoria, ela tem como finalidade propiciar entendimento, né? Ela é de grande valia
na tarefa de aconselhamento e em situações que demandam uma orientação sábia. Esse dom, ele é notório em ministérios eclesiásticos, em ministério pastoral. Quem nunca foi ali para a salinha, né, com Israel, conversar um pouquinho, puxão de orelha, às vezes, né, uma orientação, um aconselhamento, é isso. Mas ela não se resume somente ao ministério pastoral. Ela é notadamente vista nesses ministérios porque é onde se tem a necessidade maior de aconselhamento. Porém, todos nós temos, né, a capacidade de desenvolver esse dom. Né? Por exemplo, chega um amigo seu, começa a conversar, contar a vida dele para você, os problemas dele. Ao invés de você falar assim, é complicado, viu? Não, Deus proverá. Né? Que você tem uma palavra sábia para falar para ele. Né? Então, assim, nós podemos buscar, devemos, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Buscar pelos dons. O segundo dom é a palavra de conhecimento. Quem recebe esse dom, ele possui a habilidade, né, de receber uma mensagem espiritual que vem carregada de um conhecimento específico. Né? Então, assim, esse dom está muito ligado à visão. Não é a mesma coisa, mas ele está ligado à visão. Misael, ele citou sobre os apriscos, né? Nós trabalhávamos com uma outra metodologia. Veio-se uma visão diferente. Ou seja, veio-se uma palavra de conhecimento diferente daquilo que vivíamos. Né? E essa visão, aliada à palavra de conhecimento, ela foi passada para a igreja e ela começou-se a andar, né? Que foram os apriscos. O terceiro dom é o dom da fé. Todos que aceitaram Jesus como seu Salvador têm esse dom. Alguns têm a fé especialmente forte, outros possuem a fé necessariamente fraca, né? Mas é um dom trabalhado. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós podemos desenvolver também este dom. Quarto dom é o dom de cura. Né? Deus dá poder para curar. Né? O dom da cura, ele não atua somente na parte física, mas também na psicológica e na espiritual. Às vezes você pode falar assim, mas eu nunca fiz um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir, um paralítico começar a andar. Tudo bem, mas em algum momento você orou pela vida de alguém. Há alguns minutos atrás você estava orando por um caderno de resposta. Pessoas ali colocaram pedidos de cura, de restauração. Lembre-se, a cura, ela não é somente na parte física, ela é na parte espiritual e psicológica. O quinto dom é o dom de milagres. O Espírito Santo capacita a fazer milagres, sinais, e maravilhas. Os milagres, eles acontecem para que o nome do Senhor seja engrandecido. Lá em Mateus 10:8, a palavra fala o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, o dom, né, a questão da cura, né, do milagre, ele vem associado a isso. Se você reparar, todos os dons eles estão ali meio que interligados. Né? No final, acredito que vocês conseguirão compreender melhor como eles estão ligados ali. O sexto dom é o dom de profecia. Profetizar é o quê? Transmitir uma mensagem, né, por inspiração de Deus. Profetizar não é adivinhar o futuro. Né? A profecia ela surge da vontade de Deus em revelar algo à igreja ou uma pessoa específica. Há uma discussão muito grande sobre este dom da seguinte forma: o dom de profecia cessou? Os profetas deste tempo ainda existem?
é uma discussão muito ampla. Eu acredito que o dom de profecias não tenha cessado. Eu acredito que os profetas ainda existem. Só que existe um porém. Estamos vivendo um evangelho que a gente prega o eu. E fala que a profecia, ela surge da vontade de Deus em revelar algo. Para que você possa ouvir e entender a vontade de Deus, você tem que estar à disposição de Deus. Se você está vivendo o eu, obviamente você não vai ouvir Deus. Então esse dom realmente, ele vai ser, vamos dizer assim, diminuído no meio da igreja de Cristo. O sétimo dom é o dom do discernimento de espíritos. Discernir espíritos é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. E esse dom, ele é extremamente importante para impedir que a igreja de Cristo caia em engano. Tá vendo como tá ligado? Profecia, mas o que temos visto muito são falsos profetas. A palavra lá em Oséias 4:6 fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós buscássemos a Deus verdadeiramente, se nós orássemos, estudássemos a palavra, nós teríamos conhecimento. Esse dom estaria presente em nossas vidas. Profetas, falsos profetas, não estariam em cima dos altares, enganando, ludibriando, persuadindo o povo de Deus. Oitavo dom é o dom da variedade de línguas. Falar em línguas que você não conhece, dom de línguas, ou línguas estranhas. Ele está diretamente ligado ao nono dom, que é o dom de interpretação de línguas, pois o principal objetivo deste dom é de edificar a igreja e não edificar a si mesmo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 14, todo sobre isso. Ele fala que profetizar em línguas é maior do que falar em línguas. Isso por quê? Quando você profetiza em línguas, você está edificando a igreja. Quando você fala em línguas, você está edificando a si mesmo. E aí ele passa as orientações sobre isso. Que seja 1, 2, no mais 3. Que fales um de cada vez, para que haja em ordem e entendimento, e que haja alguém para interpretar. Correto? E aí entra no nono dom, interpretação de línguas, que é entender e transmitir a mensagem que alguém está falando em línguas pela revelação do Espírito Santo. Então, assim, nós compreendemos quem é o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Vocês lembram da primeira pergunta que eu fiz, Você está cheio do Espírito Santo? Nós ainda vamos chegar lá. Com tudo isso, nós podemos então concluir, se eu posso dizer dessa forma, que a plenitude do Espírito Santo, ela não é somente para uma pessoa, nem para uma parcela da igreja. A plenitude do Espírito Santo, ela é para todo o povo de Deus. Ela é a vontade expressa de Deus para todos nós. Ficar cheio do Espírito Santo, ele está fundamentado em 3 pilares. Primeiro, compreensão. Compreensão de quê? De que Deus nos deu o seu Espírito. Se nós aceitamos Jesus como Salvador, seu Espírito habita em nós. Segundo, talvez o mais complicado no momento que nós vivemos, submissão. Renunciar aos nossos próprios métodos, submetermos a Cristo, deixar que Ele seja o centro, deixar que Ele seja o Senhor, deixar de lado o egocentrismo e dar lugar ao cristocentrismo, arrependendo
e confessando os nossos pecados. Terceiro e último pilar: andar pela fé. Quando estamos entregues a Deus e à sua vontade, estamos cheios do Espírito Santo. Com isso, nós devemos andar na certeza que Deus já nos encheu. Lembra da pergunta novamente? Ande na certeza que Deus já nos encheu, ou já te encheu. Amém? Bom, o texto, o estudo, a ministração, basicamente é essa. Nós temos aí um tempinho, eu acredito que tudo é pela vontade de Deus. Hoje, a data de hoje, a gente fala-se muito sobre o Dia dos Namorados, né? Mas eu vou quebrar um pouquinho a liturgia do culto hoje. Além do Dia dos Namorados, é comemorado o Dia do Pastor. Eu queria convidar a Misael e a Patrícia a estar aqui, por gentileza. E eu gostaria de pedir que a igreja fique de pé. A palavra fala que toda liderança ela é constituída por Deus. Ela fala que nós devemos orar pelos nossos líderes. Nós temos que agradecer pela liderança que nós temos, pela igreja que nós temos. Então, nesse tempo que nós temos ainda de ministração, eu gostaria que a igreja, que nós pudéssemos orar pela vida do Misael, pela vida da Patrícia. Nós temos ainda os pastores Valmir e a pastora Daiane, que não estão presentes, mas que possam receber essa palavra. Estenda suas mãos aqui para frente. Pai amado, eis aqui homens e mulheres que o Senhor escolheu para guiar a tua igreja, Senhor. Pai amado, encha-os com o teu Espírito Santo, com a tua presença, Senhor. Desde o direcionamento, o entendimento e a sabedoria que provém do Senhor. Pai, que eles estejam nos teus caminhos, que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que permaneçam firmes e fiéis a Ti. Pai amado, que eles venham a se diminuir para que o Senhor cresça e que possam continuar guiando a Tua igreja conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Nós agradecemos pela vida de cada um dos líderes que nós temos, ó Pai, e nos colocamos à disposição para auxiliá-los, para que a Tua obra possa continuar progredindo. Em nome de Jesus, que seja feita tudo para a Tua glória, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Essa é a oração da Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, receba o nosso clamor, receba a nossa oração, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Por que eu quis fazer isso? A gente, como eu falei, existem muitos falsos profetas em cima dos altares hoje em dia, na igreja, pelo mundo. E nós temos que agradecer pelos pastores que nós temos. Nós temos que agradecer pela igreja que nós temos. Existem igrejas por aí pregando falso evangelho. Pessoas que sobem no altar para falar que você é o centro da vontade de Deus, que a Bíblia precisa ser atualizada. E nós, graças a Deus, estamos em uma igreja bíblica. Em uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. De pessoas que estão dispostas a levar a verdadeira palavra de Deus. Então, assim, sempre lembre-se de orar pela liderança. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar nessa noite. A palavra que os jovens têm para a igreja.